Na página 4, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Aleluia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você receber a bênção de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém? Eu não sei como que você entrou, mas eu quero profetizar, liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu quero profetizar que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus. Por isso, onde você está, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, ore ao Senhor, peça para que o Espírito Santo fale com você. Senhor, nós queremos orar nessa hora, queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, nós queremos profetizar a bênção do Senhor sobre eles, para que eles recebam a palavra, o alimento do Senhor na sua vida, para que eles recebam paz, alegria, refrigério para a sua alma. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu oro nessa hora, e eu profetizo a bênção do Senhor, eu profetizo a unção do Senhor, a vida do Espírito. Por isso nós oramos agora, em o nome de Jesus. Alguém pode dizer amém nessa noite? Página 4 na sua revista, mantenha a paz. Mantenha a paz e receba favor. Você sabe, tudo que nós precisamos é ter paz. A vida cristã deve ser uma vida cheia de paz. Uma vez que você tem paz, você vai desfrutar do favor, da bênção de Deus na sua vida, porque é isso que Deus tem para você. O Senhor tem bênção para nós. Alguém pode dizer amém? Estou te contando isso, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 5, e eu quero começar lendo a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, a minha tela deu problema, não sei o que foi não, mas a tela aqui deu problema. Romanos 5, 1, a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, a primeira coisa que você precisa entender é que a vida cristã é uma vida cheia de paz. Mas a sua paz não é a paz segundo o mundo. A sua paz não é segundo o modelo que o mundo apregoa, ensina. Não, a nossa paz, ela tem nome. A paz, ela vem por causa do Senhor. Então eu estou te contando porque a chave está aqui. E o texto começa dizendo o seguinte: justificados. A primeira coisa que você precisa entender nas nossas vidas é que nós somos justiça em Cristo Jesus. Te digo mais, acho que não vai resolver não. Fique em paz. Está desligado. Não acredita. Quem fez isso? Meu Deus do céu. Ligou. O aparelho foi desligado devido à ausência. Ah, está certo. Ausência de sinal. Voltou o sinal. Olha para cá. Você está comigo nessa noite? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados. Pastor, qual que é a garantia? Qual que é a base para esse texto? Você precisa entender que o sangue de Jesus, se você crê no sangue de Jesus, se você crê que o sangue te perdoa, que o sangue te lava, que o sangue te justifica, que o sangue te santifica, significa que você foi salvo. Se você foi salvo, significa que você é justiça de Deus. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você desfrutar do banquete do Senhor na sua vida. Eu não sei como que você entrou, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que tem sido a luta, a tribulação, eu não sei o que está roubando a sua paz, não sei o que está te afligindo a sua alma, mas eu quero dizer para você nessa noite, você precisa receber paz, paz. Eu estou te contando porque lá na cruz, Ele removeu os seus pecados, Ele arrancou de uma vez por todas, a maldição foi arrancada, extirpada, não tem mais legalidade, você não precisa mais viver debaixo de condenação, de culpa, pelo contrário, pelo sangue de Jesus, você é justificado, para que você tenha livre acesso, para que você possa desfrutar da bênção de Deus. Alguém pode dizer amém? Você sabe, Romanos capítulo 5, versículo 2, olha o que o texto continua dizendo, e ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso.
Essa é uma coisa que eu amo na palavra de Deus. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao próprio Deus. Você pode desfrutar da bênção do Pai, porque você é filho amado, justificado em Cristo Jesus. Agora, você pode experimentar da bênção de Deus. Você pode chegar ousadamente ao trono da graça. E o texto diz, igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Preste atenção, aqui tem uma chave poderosa para nós. Ele está dizendo, olha, acesso a esta graça. Nós temos acesso. Quando você tem acesso ao trono, você agora pode viver uma vida cheia de paz. Quando você sabe que você tem liberdade, você pode viver uma vida cheia de paz. Quando você sabe que tem provisão, você vai viver com paz. Eu sempre brinco a respeito dos meus filhos. Eu sempre falo isso. Eu já contei isso aqui em outras ministrações. E uma das coisas que eu fico percebendo no meu relacionamento com os meus filhos, é que eles não têm dúvida. Na cabeça deles, o pai deles é rico. Você sabe, eu posso até ser próspero, ainda vou ficar rico. Alguém pode dizer amém? Alguém concorda comigo? Mas você sabe, eu tenho um pai que é poderoso. Eu tenho um pai que supre cada uma das minhas necessidades. Eu tenho um pai que me ama. O meu pai é o seu pai. Se você foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus, então eu quero dizer para você, você tem livre acesso. E isso começa a fazer noção para nós, começa a trazer luz, na medida que você entende o que esse texto está dizendo. Você sabe que essa expressão no grego, acesso a esta graça, significa temos paz com Deus, ou tomamos posse da paz com Deus. Significa que se somos justificados pela fé, nós também temos que tomar posse da paz. Precisamos entender que agora nós podemos ter paz com Deus. Paz com Deus. Todos nós. Olha, alguém vai falar, pastor, como que é isso? A pastora Luiz sempre conta uma historinha, e eu gosto dessa historinha, e eu sempre trago ela para a nossa realidade. Alguém vai falar, pastor, como assim? Tem aqui alguns discípulos meus aqui. Vamos supor que o Fabrício, homem de Deus, um dia ele chegou, e ele virou para o Wellington e falou, Wellington, eu preciso de um dinheiro, eu estou devendo muito, você precisa me ajudar, eu não sei o que eu fazer, você tem dinheiro, você é rico, me ajuda. É nós, né, Wellington? O Wellington falou, eu vou te abençoar, eu vou te emprestar um dinheiro. Só que aí agora o Fabrício passa semanas, passa meses, passa anos, e não paga o Wellington. E pior, porque ele não paga o Wellington, agora ele passa a ter vergonha de ver o Wellington. E toda vez que ele vem para o culto agora, sabe o que ele faz? Ele esconde do Wellington. Ao invés de ele sentar do lado do Wellington aqui, o que ele faz? Ele pega e senta lá no distante, lá no canto. Para quê? Porque ele tem vergonha do Wellington. Ele tem medo de que o Wellington vai vir e vai cobrar dele. Você está comigo nessa noite? Nessa história toda, um belo dia, está aqui o Everson. O Wellington e o Everson. Vai guardando os nomes aí. Aí o Everson chega e pergunta para o Wellington, falou, escuta, parece que você tem um problema lá com o Fabrício. O Fabrício está me devendo. É muito? É muito. Aí o Everson pega e vira e fala, rapaz, eu vou resolver esse negócio, tocado no espírito, ele fala, eu vou resolver esse negócio. O Everson pega e paga o Wellington, e ele me procura. Pastor, é o seguinte, eu não vou estar na reunião essa semana, eu não vou encontrar com os irmãos, faz um favor para mim, avisa o Fabrício que eu paguei a conta dele. Avisa para ele que não tem mais dívida dele com ele. E eu na minha mania, o que eu faço? Esqueci de contar para o Fabrício que a conta dele foi paga. Passa uma semana. O Everson não falou nada. Passou uma semana. Chega aqui no culto, o Fabrício, cabisbaixo, com medo do Wellington.
O Wellington sai lá da ponta e vem em direção ao Fabrício e fala: que bom que você está aqui no culto, eu estava com saudade de você. Dá um abraço, um beijo no irmão. O irmão olha assim e fala assim: gente, o que está acontecendo? Eu estou devendo ele está me tratando dessa maneira. Mal ele sabia que a conta tinha sido paga. E aí, quando eu chego aqui no culto, eu vejo os dois. E o Fabrício está com a cara assim, boquinha aberta, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Qual que é o problema? Eu não contei que a conta foi paga. Vou te contar a moral da história. A moral da história é que tem muitos cristãos que ainda estão vivendo dessa maneira. E você sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim aqui para te contar. A conta está paga. Não existe mais dívida sobre a sua vida. Você não precisa mais aceitar a acusação do diabo. O diabo não terá poder sobre a sua vida. Olha para cá. É sério isso que eu estou te contando. É sério porque é assim que muitos têm vivido a vida. Muitos irmãos estão vivendo a vida pensando que Deus, Ele não é poderoso para fazer. Eles, na verdade, eles acham que Deus é seu inimigo. Eles acham que as coisas não estão acontecendo, por quê? Porque Deus não quer fazer, porque Deus não quer me dar, porque Deus não é tão bom assim. Preste atenção, esses irmãos, eles acreditam mais na capacidade do diabo de atacá-los do que em Deus. Está tendo uma postura errada. Na verdade, não tem uma boa opinião a respeito de Deus. Você sabe, o texto está dizendo pela fé. Olha, está dizendo, olha, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Preste atenção, esse pela fé é o mesmo que está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 20. Projeta para mim, Romanos 4, 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Sabe de quem que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando de Abraão. A Bíblia está falando que Abraão, no momento mais difícil da sua vida, ele permaneceu na fé. Ele prevaleceu na fé. Ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Você sabe, nós ensinamos isso aqui para os irmãos. A palavra glória significa uma boa opinião. Abraão, ele deu uma boa opinião a respeito de Deus. E por isso ele foi fortalecido na fé. Eu estou te falando porque muitas vezes as lutas vêm, as adversidades vêm, as portas fecham. Olha, eu vou te falar, a sua opinião a respeito de Deus vai fazer toda a diferença. Eu fico vendo irmãos chegando e falando: pastor, será que Deus fechou a porta? Quero te dizer, está aí na sua revista, se Deus fechou a porta, é porque Ele tem uma porta maior para você. Eu posso ouvir um amém? Eu estou te contando porque alguém vai falar: Deus fechou as janelas. Se Ele fechou a janela, é porque Ele vai destampar o telhado. Vai vir uma cachoeira de bênção sobre a sua vida. Mas tudo isso só pode acontecer se você tem fé, se você tem paz com Deus. É por isso que você tem que ter uma boa opinião a respeito de Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a sua luta, qual seja o seu problema, eu vim aqui para te contar nessa noite, você precisa ter uma boa opinião a respeito de Deus. Eu estou te falando porque as adversidades, elas vão se levantar, as lutas virão, as tempestades virão, e eu estou te contando porque os problemas vão acontecer, mas você precisa crer. Creia, tudo vai cooperar para o seu bem. Olha, irmãos, em nome de Jesus, não permita o diabo trazer acusação na sua mente. Não saia daqui hoje na dúvida de que Deus não te ama. Não aceite a mentira do diabo. Não aceite que medos venham tomar conta do seu coração. Pelo contrário, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você experimentar da provisão de Deus para a sua vida. Hoje é dia de você crer no sangue de Jesus. Hoje é dia de você experimentar da promessa de Deus, aquilo que Ele tem para fazer, e Ele vai fazer, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Alguém pode dizer amém? Mas entenda, os testes vêm, as adversidades vêm. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2.
Eu não sei se você já parou para ler esse texto, meditar nessa história. Essa história de Abraão e Isaac. Quando você pega a história de Abraão, eu acho que é uma das histórias mais poderosas da Bíblia. E a Bíblia fala a respeito de Abraão. E a Bíblia chega num belo dia, o Senhor vira para Abraão e fala: olha, quantas estrelas se é que pode, essa será a sua posteridade, essa será a sua herança. Mas Abraão já está chegando a 99 anos de idade. Abraão não tem filho, o filho que ele tem é Ismael, e nem é contado por Deus. Mas Deus vem e aparece para Abraão e fala: olha, daqui um ano eu voltarei, Sara vai dar à luz a um filho. Você deve lembrar da história. Sara ri, ela ri na cara do Senhor. O Senhor fala: você riu, é por isso que vai chamar Isaac. Passa um ano, Isaac nasceu, Isaac agora cresce, ele é um jovem, um adolescente, até que chega esse dia. Pastor, qual dia? O dia do teste. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, como? Deus prometeu, Deus falou que ia me dar um filho, esse é o filho da promessa, Deus agora está requerendo para ele. Você sabe, eu gosto dessa passagem. Depois, se você continuar lendo, você vai ver, chega um determinado momento em que os dois estão subindo, Abraão está com mais 2 servos, ele vira para o servo e fala: fica aqui, e eu vou subir com o garoto. O menino vira para o pai e fala: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o holocausto? Sabe qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá. Pela fé. É o homem da fé, é o pai da fé. Mal Abraão sabia que enquanto ele estava subindo de um lado da montanha com Isaac, do outro, o próprio Deus estava trazendo a provisão. Enquanto ele estava subindo, cheio de fé, mas com os ataques do diabo na mente, falando: Deus vai matar o seu filho. Na cabeça de Abraão: não, ainda que morra, viverá, ele vai ressuscitar. Mal ele sabia que do outro lado, Deus estava levando o cordeiro, Deus estava levando a provisão. Alguém pode falar: pastor, como assim? Você sabe, é tão poderosa essa passagem. Olha como é que Hebreus capítulo 11, versículo 17, ela nos narra. E o texto diz: pela fé, é pela fé. A vida cristã deve ser uma vida baseada em fé. E ele diz: Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Preste atenção, depois você pode ler, você vai ver que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o filho. Deus agora, ele manda o cordeiro, o carneiro é o sacrifício no lugar de Isaac. O que significa isso? Que Deus tem provisão. Eu estou te falando porque Abraão teve uma boa opinião a respeito de Deus, e por causa disso, houve provisão para ele. Eu estou aqui para te contar a mesma coisa. Tem provisão para você hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a adversidade, mas tenha uma boa opinião a respeito de Deus. Creia na provisão de Deus, creia no favor de Deus na sua vida. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque essa questão de paz faz toda a diferença. Você precisa tomar posse da paz do Senhor, você precisa viver uma vida cheia de paz. Você não pode andar atribulado, atemorizado. Não, em nome de Jesus. Hoje, quando você for embora para sua casa, em paz você vai deitar, logo vai pegar no sono, para ter uma segunda-feira abençoada. Alguém pode dizer amém? Essa é a promessa de Deus. Mas alguém vai falar: pastor, como que eu posso tomar posse dessa paz? Lá em Jó capítulo 22, Jó 22, 21, olha o que a palavra de Deus diz: reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz. Você precisa reconciliar com o Senhor. Volte para o Senhor.
É tão poderoso esse texto que ele não termina aí. E ele diz: e assim te sobrevirá o bem. Eu digo isso para os irmãos, tem muitos cristãos que não conseguem ter paz. Não conseguem. Olha, as pessoas do mundo eu entendo. Eu sei que eles não estão em paz. Mas um crente não foi separado por Deus para viver uma vida agitada. Eu estou te falando, filho, olha para cá. É sério. O diabo trabalha 24 horas para tentar roubar a sua paz. O diabo não quer que você tenha paz. Olha, eu fico observando. Isso para mim é um teste. O trânsito é um teste. Nossa, quando alguém me fecha na rua, quando alguém dá uma buzinada para mim na rua, eu vou te falar uma coisa, eu apelo. Eu preciso vencer. Mas vamos ser sinceros. Tem dia que qualquer coisa tenta roubar a sua paz, dentro de casa, na escola, na faculdade. Uma brincadeirinha, uma palavra um pouco mais áspera. É o ataque do diabo, porque ele é como um leão que procura uma brecha para te devorar. Você sabe que esse devorar no primeiro momento é roubar a sua paz. O diabo não quer que você viva em paz. O diabo quer que você viva atribulado. Ele quer que você saia da presença. Eu falo isso para os irmãos porque é sério isso. Nós precisamos insistir. Nós precisamos entender que o Senhor é que guerreia as nossas guerras. Nós precisamos aprender a entrar no descanso. Você precisa entender que o seu futuro, a sua história está nas mãos do Senhor. Alguém pode dizer amém? Portanto, entre na paz. É por isso que Jó está dizendo: olha, reconcilie, vai ter paz. Você sabe que esse mesmo texto é uma alusão de Romanos capítulo 5, coloca para mim, Romanos 5:1, que volta lá onde nós começamos, e ele começa dizendo: olha, justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você precisa entender o Senhor. Você precisa ter acesso ao Senhor e saber que Ele tem provisão para você. Tem muitos cristãos que não entendem isso. Tem muitos crentes que ainda vivem inseguros. Tem muitos crentes que ainda não entenderam a maneira do Senhor manifestar. Alguém vai falar: pastor, eu não entendo. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou te contando porque a prosperidade, como o texto está dizendo, esse sobrevirar o bem é prosperidade. Isso é uma reviravolta financeira. Pode ser uma cura instantânea, mas você precisa ter paz. Você sabe, a Bíblia está aí na sua revista. Está na sua revista. A Bíblia conta que certo dia, os discípulos, eles saíram para pescar. Eles foram pescar e eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Você sabe, no outro dia, quando o Senhor chegou diante deles, o Senhor não chegou, estou contando como está na revista. Ele não chegou e perguntou para os discípulos: escuta, nenhum de vocês tem uma sogra que está enferma? Alguém que está precisando de uma cura na sua família? Não, não foi isso não. O Senhor perguntou para eles: vocês querem pescar? O que o Senhor falou? Lança a rede. Aí um dos discípulos vira para o Senhor e fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. A Bíblia fala que naquela hora eles pegaram 153 grandes peixes. Isso é poderoso demais. Jesus é a resposta para tudo que você precisa. Em outra ocasião, a Bíblia fala que estava reunido com ele uma multidão. Chegado no final da tarde, um dos discípulos chegou para o Senhor e falou: despede a multidão, porque já faz tarde. Jesus falou: não, faz o seguinte, dá de comer para eles. Um dos discípulos virou para o Senhor e falou: Senhor, não tem supermercado aqui, não tem panificadora, como é que nós vamos dar de comer para esse povo? Você sabe, é nessas horas que eu amo a palavra. Um outro discípulo vira e fala: Senhor, é o seguinte, não tem muita coisa não, mas tem um menino ali, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor falou: vamos usar o que tem. Vamos abençoar esse povo. Vamos glorificar a Deus nessa hora. E a Bíblia fala que naquela hora, Ele deu comida para uma multidão. Observe que a atitude do Senhor é justamente em cima daqueles que têm paz.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual que é a sua necessidade. O Senhor fará por você. O Senhor, Ele tem muito, Ele tem todo o suprimento do mundo para você. Mas tudo começa com a sua paz. Gente que não tem paz é gente que vive atribulado, filho. Eu estou te falando de algo muito sério hoje. Eu estou te falando porque tomar posse da paz é uma chave, mas não é apenas tomar, permanecer, manter a paz é algo muito sério. É sério. Vamos ser sinceros. Você não quer chegar na segunda-feira, acordar de manhã e falar, glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez, esse dia vai ser abençoado, esse dia é um dia que eu vou ser feliz. Você chega na virada do dia, você vai almoçar, e quando você vai almoçar, você só tem que agradecer. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me prosperado. Quando chega a noite, você vai colocar a cabeça no travesseiro, tudo que você tem para fazer é o quê? Agradecer. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz, pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, ele diz, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz. Você sabe, eu vou te falar uma coisa. Você precisa viver uma vida de paz. Viver uma vida de paz é viver uma vida com graça. A graça e a paz, elas andam juntas. Nós sempre temos ensinado isso aqui para os irmãos. Graça é o favor imerecida. Mas agora ele está falando de paz. Paz em hebraico é shalom. Pastor, o que significa esse shalom? Shalom, se você for clicar lá no Strongs, você vai ver que significa justamente paz em sua mente, paz nas suas emoções, paz na sua alma, paz para tudo que você vai fazer. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Ele tem paz, plenitude de descanso. Preste atenção, é você sair da tribulação. Isso não está na sua revista. Não converse. Quem está fazendo cursão vai saber o que eu vou dizer aqui. Você sabe, o Senhor, Ele sempre fala que nós devemos ter uma vida serena. E um dos exemplos que nós usamos é sempre o da lagoa. O que é uma vida serena? É uma vida cheia de paz. Quando a água da lagoa mexe, é porque perdeu a paz. Não sei se você já percebeu, mas uma lagoa, a água não fica mexendo. Assim também deve ser o seu coração. O seu coração deve viver uma vida serena. Então você tem paz. Não é as más notícias, não é a calamidade, não é o caos que vai mudar a serenidade do meu coração. Eu estou te falando porque o seu coração tem um dono. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando isso nessa noite porque isso tem tudo a ver com a sua vida com Cristo Jesus. Alguém vai falar, pastor, como assim? Como assim? Você sabe, ter paz é a garantia de que você é justificado. Ter paz é a garantia de que não há mais dívida, não há mais culpa. Na raiz da palavra shalom, na raiz da palavra tem a palavra shalem. Então, a raiz de shalom é shalem. Pastor, o que significa shalem? Pagamento. Você sabe que quando fala de pagamento, logo nos remete a quê? Lá em Isaías, no capítulo 53, 5, diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz. É o shalom. Você precisa receber shalom na sua vida. Hoje, ao participar da ceia, eu te convido a receber paz, shalom. Ao participar da ceia hoje, você precisa entender, Ele levou, Ele fez o pagamento, para que agora você tenha paz. Olha, eu vou te contar algo. A Bíblia narra, lá em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia narra a história da mulher sunamita.
Essa é uma outra história a ser observada por nós também como igreja. Você pode falar, pastor, como assim? Quem que era essa mulher sunamita? Era uma mulher rica. Ela era casada com um fazendeiro, ele tinha terra. Mas tinha um detalhe, eles eram mais velhos e ela ainda não tinha tido filho. Mas um belo dia, ela tomada pelo Espírito, ela via sempre o homem de Deus passando pelas suas terras. E sempre que ela viu passando, ela era muito abençoada pelo homem de Deus. Um dia ela teve uma ideia, eu estou resumindo a história para você entender. Um dia ela teve uma ideia, ela falou para o marido, vamos construir um quarto para o nosso filho, para o homem de Deus. Eu vou falar do filho já já. Vamos construir um quarto para o homem de Deus, porque quando ele está passando, talvez escurece, não tem onde ele ficar, ele pode ficar aqui em casa. Você sabe, mal ela sabia, que na verdade o que ela estava construindo era o quarto para o seu filho. Isso aqui é uma alusão para nós como igreja. Você sabe que às vezes você não tem noção da sua oferta, mas muitas vezes a sua oferta é só uma semente para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você acha que às vezes você está devolvendo, você acha que você está entregando, mas você sabe, o que Deus tem para você é muito maior. É só uma porta de entrada, é só uma semente. A sua oferta aqui, ela pode fazer toda a diferença. E aí a Bíblia conta, ela narra, que um belo dia, o homem de Deus estava lá no quarto com seu servo. Eliseu vira para o servo e pergunta para o servo, falou, escuta, essa mulher tem usado de bondade conosco, essa mulher tem nos guardado, ela tem nos abençoado, olha o que ela fez por nós. E aí ele pergunta para o servo, será que não teria algo que nós pudéssemos fazer por ela? Será que não tem algo que nós poderíamos fazer para abençoá-la? O servo, rapidamente, ele tem a revelação. E ele vira para Eliseu e fala para Eliseu, falou, escuta, Senhor, ela não tem filho. Ela não tem filho. Ora por ela, em outras palavras. O homem de Deus mandou chamar a mulher veio até ele, e ele falou, olha, daqui um ano, por esse tempo, daqui um ano, você vai dar à luz um filho. A Bíblia fala que ela deu à luz ao filho, passaram-se os anos, o menino cresceu, agora ele é um adolescente, até que chega o fatídico dia. Pastor, o que aconteceu? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, sumiu a imagem de novo aqui, não sei o que acontece não, mas continua comigo. Comece a partir do 17, por favor. Olha o que a Bíblia então ela diz. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, estava na roça. Disse seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse a seu moço, leve-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Peraí, Senhor, o Senhor tinha prometido, o Senhor tinha feito a promessa. Você sabe que, ao contar essas duas histórias para você, eu fico pensando nas nossas vidas. Por um lado você tem o pai da fé, Abraão, homem cheio de fé. O Senhor vem e vai testá-lo. O Senhor fala, olha, traz o seu filho, você vai sacrificar o seu filho. Chega naquele dia, tem a provisão, o cordeiro estava lá, o carneiro estava lá prontinho. O Senhor trouxe suprimento, mas agora essa mulher está numa situação agora muito delicada. Eu estava contando isso no primeiro culto. Vamos ser sinceros. Não sei se você viu, meu filho está com o braço quebrado. Eu lembro que no dia que ele quebrou o braço, era no finalzinho da tarde. Ele estava na quadra. E eu estava lá na minha casa com a minha mulher e meus outros filhos. Alguém ligou, lá da quadra ligou, falou com ela. Só falou para ela, falou, o Enzo machucou. Na hora que ela falou, que falaram para ela, o Enzo machucou, a minha mulher deu um grito. O Enzo machucou, vamos embora. Pega a chave. Eu vou te falar do jeito que nós estávamos. Nós entramos todo mundo no carro. Vamos salvar o nosso filho. E quando nós chegamos, ele já estava com o braço imobilizado. E nós corremos para o hospital para cuidar do nosso filho. Agora essa mulher não.
O filho tinha acabado de morrer. O filho tinha acabado de morrer. Essa mulher agora, ela vai ter uma atitude. Ela vai querer agora ir atrás do homem de Deus. Ela colocou o menino, continua lendo comigo. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Preste atenção, o homem de Deus já não estava perto. Mas a atitude dessa mulher agora vai mudar toda a história. Alguém pode falar, pastor, como assim? Olha o que ela faz. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O marido perguntou, falou: não, peraí, tem alguma coisa que não está certo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Perguntou ele. Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Deixa eu falar algo para você hoje. Você sabe, essa palavra não faz mal, é a mesma palavra que shalom. Paz. Eu estou em paz. Aquela mulher tinha acabado de perder o seu filho tinha acabado de morrer. Diante do seu marido, tudo que ela tinha que fazer era esbravejar, gritar, desesperar. O seu marido pergunta o que aconteceu e ela fala: shalom, está tudo bem, está tudo bem, não faz mal, vai ficar tudo bem, isso é shalom. Preste atenção, filho, já estou caminhando para o meu final. Isso aqui é uma chave espiritual na sua vida. Quando os dias parecerem difíceis, quando os dias se jogarem contra você, eu quero te convidar a declarar shalom. Vai tudo bem, a não perder a paz, a de confiar, a descansar no Senhor. Eu estou te chamando para viver uma vida espiritual. Aquela mulher, diante da luta, da adversidade, da tribulação, ela disse: shalom, vai tudo bem. Para toda e qualquer circunstância adversa, diga para você mesmo: shalom, tem paz, eu ando em paz, eu não vou ser atribulado por um lado e por outro, pelo contrário, eu vou desfrutar da herança, da promessa de Deus na minha vida. Alguém vai falar: pastor, como assim? Vamos continuar, versículo 24, e aí, então, ela fez albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, não pare para nada, não converse com ninguém, não ouça os detratores, não ouça as vozes, não ouça ninguém, não preocupe com nada, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: shalom, shalom, vai tudo bem contigo? Shalom, vai tudo bem com teu marido? Shalom, está tudo bem com o menino? Ela respondeu: shalom, tudo bem. Olha para cá, vou te falar algo nessa noite. Abraão creu, Abraão não duvidou. Abraão estava decidido a sacrificar o seu filho, porque ele sabia que o mesmo Deus que prometeu, ele era fiel para ressuscitar o seu filho. Aquela mulher, a mulher sunamita, no momento mais difícil da sua história, no momento em que ela acabara de perder o seu filho, e ela não para o marido, não para o profeta, ela não vai desesperar, ela vai ter paz. Shalom, está tudo bem. Eu vou te contar algo nessa noite. Depois você pode continuar lendo essa história. A Bíblia fala que Eliseu percebeu: não tem nada bem. Não tem nada bem. Aconteceu algo grave. A Bíblia fala que imediatamente ele volta com a mulher e ele ora pela criança e a criança ressuscita. Mas olha para cá, a criança não ressuscitou por causa de Eliseu. A criança ressuscitou por causa da mulher sunamita. A criança ressuscitou por causa da fé daquela mulher, porque ela estava em paz, ela estava com o
shalom de Deus. Preste atenção, eu estou te chamando para que no meio do caos, no meio da luta, você não se cale. Você literalmente, você fala na hora mais difícil, shalom, eu tenho paz com Deus. Irmãos, eu estou te chamando para algo muito sério hoje. Eu estou te falando porque o inimigo vai tentar te calar. O inimigo vai tentar te apertar. O inimigo vai tentar te sucumbir. Eu estou te falando porque as adversidades vêm, as lutas vêm, o caos vem, a tempestade vem. E o diabo, ele quer te paralisar. Ele quer que você perca a paz, ele quer que você arranque os cabelos, ele quer que você perca a confiança. Mas eu vim aqui para te contar nessa noite que a sua confiança tem nome, porque você é justificado em Cristo Jesus. Você pode tomar posse dessa paz, da verdadeira paz. Você pode desfrutar dessa vida em Cristo Jesus. Você não tem que viver segundo o padrão do mundo, segundo o mundo lá de fora, não. Você precisa tomar posse do Senhor. Eu estou te contando algo muito sério hoje. Você sabe, eu tenho falado isso aqui para os irmãos. A maioria dos irmãos aqui são jovens. Eu estou te dizendo porque nós vivemos numa geração ansiosa, depressiva. Talvez você seja alguém da tela, que o tempo inteiro você fica preso às telas, e você tem perdido a sua vida, e o diabo tem tentado te abocanhar. Mas eu vim aqui te contar nessa noite. Não perca a paz, não. Deposita a sua confiança no Senhor, porque a sua confiança é no Senhor. Eu estou te falando porque na medida que você tem shalom, na medida que você tem paz, coisas boas vão acontecer. Na medida que você tem paz, o Senhor vai se manifestar ao seu favor. Alguém pode dizer amém? O pessoal do louvor pode subir. E eu quero encerrar falando isso aqui para você, porque é sério o que nós estamos vivendo. Eu estou te falando porque o diabo não está brincando. O diabo está trabalhando para quê? Para roubar a sua paz. O diabo não quer que você viva em paz. O diabo não quer que você desfrute do Senhor. E olha, irmãos, existem muitas pregações aí fora. E vou te dizer, tem muita gente falando do amor de Deus. As pessoas agora, tem gente falando do amor incondicional de Deus. E olha, tem gente até falando da graça de Deus, do dom de Deus. Mas uma coisa séria que você tem que tomar cuidado, é porque eles estão pregando uma graça sem a cruz. Uma graça sem o sangue. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Em outras palavras, é como se a queda não tivesse acontecido. Logo, se a queda não aconteceu, então não precisa da redenção. Se não precisa da redenção, não precisa do Redentor. Logo, Cristo perde o valor. Logo, a obra da cruz, ela perde o valor. Não precisa mais da obra da cruz. Se não tem o sangue, não tem o Senhor Jesus. Preste atenção, essa é uma paz falsa. Essa não é a verdadeira paz. Eu tenho que te contar. Tem um ouvinte ali. Ele está curioso. Deixa ele, Samuel. Está comigo. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, sério. É sério, irmãos. Já estou encerrando aqui. Eu estou te contando porque lá em Êxodo, capítulo 12, projeta ainda para mim. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Você precisa entender. Na 10ª praga do Egito, o Senhor, ele tinha dito que mataria o primogênito. Era a justiça de Deus se cumprindo. Mas o Senhor agora, ele dá uma ordem, ele faz uma ordenança aos israelitas. E ele fala que quando ele passar e ele ver o sangue nos umbrais das portas, aquela casa seria protegida. Olha aqui que Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Preste atenção. Alguém vai falar, pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu estou te contando porque o mundo tem pregado um evangelho que não é verdadeiro. O mundo tem pregado um amor incondicional que não é a verdadeira paz.
Eu estou te falando porque Deus, Ele é amor, mas por outro lado, Deus, Ele é justiça. Ô irmãos, está aí na sua revista mesmo. Imagina um pedófilo. Nós oramos aqui por esses irmãos. Ô irmãos, é porque você não conversa com alguém do conselho tutelar. Essa irmã, esses dias para trás, estava conversando com ela. Você fica assim, chocado. Você fala para o Senhor, Senhor, volta logo. Tem misericórdia. Cada história é mais assustadora, é uma aberração. Mas agora você imagina um mundo sem justiça. Nós estaríamos no caos, filho. Você imagina um pedófilo chegar diante do juiz e o juiz perguntar para ele, falou, escuta, você abusou, você machucou, você esquartejou? E ele fala assim, mas assim, o juiz chega e fala assim, mas tudo bem, você é amado, pode ir embora. Não pode. Tem que ter justiça. Eu estou te falando porque o sangue de Jesus é a verdadeira justiça. O sangue de Jesus é a base para você viver uma vida cheia de paz, querido. Mas o diabo quer roubar isso de você. Você vai falar, pastor, como que eu vou ver isso? Como é que isso vai acontecer na minha vida? Preste atenção, uma vez que Deus é justo, Ele deve punir o pecado. Mas esse mesmo Deus, que é justiça, Ele por amor ao homem, Ele morreu no lugar do homem. Na cruz, Ele se fez solução. Então o que o Senhor estava dizendo? Olha, eu estou prestes a enviar o anjo da morte para o Egito. Mas faz o seguinte, coloca o sangue nas portas, e vocês serão guardados, você e a sua casa. Preste atenção, você precisa entender, que você não tem que ver o do sangue, é Deus que tem que ver o sangue na sua vida. Por isso eu comecei contando isso aqui para você. Se você é justiça de Deus, logo você creu, que o sangue foi derramado no seu lugar, que você foi justificado, perdoado, santificado, para que você pudesse andar em novidade de vida. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando isso nessa noite, para quê? Para que você entenda, que o anjo vai passar, mas por causa do sangue, agora nas portas, os primogênitos dos israelitas seriam preservados. Mas vamos supor, em cima desses estudos que estão sendo feitos hoje, o amor de Deus, o amor é incondicional, não precisa do sangue. É isso que eles estão ensinando. Mas eu vim aqui hoje falar do sangue para você. Mas vamos supor que uma família israelita chega naquela noite da Páscoa, e o pai de família fala, eu não acredito nessa baboseira. Deus, Ele é amor. Não importa o que o homem faça, não importa por onde ele ande, não importa o seu pecado, Deus é amor. Deus não vai julgar ninguém, Deus não vai fazer mal para ninguém, porque Deus é amor. Deus me ama, Ele nunca vai me julgar. Você quer saber de uma coisa? Fique em paz, rejeita toda a culpa, rejeita toda a condenação, rejeita tudo que vier de acusação na sua mente. Pelo contrário, diga para você mesmo, Deus é amor. O que vai acontecer naquela manhã? Quando aquele pai de família acordar, sem o sangue nos umbrais da porta, ele vai encontrar o primogênito morto. Você precisa entender, preste atenção, filho, Deus já providenciou a provisão, Ele mesmo se fez provisão, mas aquele pai, ele não tomou posse, ele não confiou na justiça de Deus. Eu estou te contando algo muito sério. Muito sério, o primogênito morreu, porque o pai não creu. Mas vamos imaginar que numa segunda casa, de um israelita, aquele pai, agora ele foi lá, pegou o sangue do cordeiro, e ele passou nos umbrais da porta, fez o sinal da cruz, para guardar a sua casa, e ele chega em casa agora à noite, ele abraça o primogênito, e ele fala para o seu filho, fica comigo meu filho, você não vai morrer, fica comigo, você pode estar com medo, eu vou tremer aqui com você a noite inteira, nós vamos estar juntos, preste atenção, fica comigo, não dorme, você não pode dormir, por quê? Porque a luta está travada agora. O que vai acontecer com esse pai? Vai passar a noite inteira angustiada, não vai dormir direito, com medo do anjo da morte,
mesmo sabendo que a casa dele estava guardada. Eu estou te vindo aqui para te contar essa mesma verdade. Aquele sofrimento é em vão. Ele temeu sem motivo. Eu estou te contando isso nessa noite porque tem muitos cristãos que estão nessa categoria. Pastor, como assim? O Senhor já providenciou a provisão. Ele já deu sangue para os umbrais. Ele já partiu o seu corpo para que não houvesse mais condenação. Mas tem muitos cristãos que ainda estão vivendo uma vida cheia de medo. Há muitos que ainda não têm tido uma vida cheia de paz. Há muitos que ainda estão vivendo uma vida confiada em si mesmo. Eles não têm paz em Deus, por isso não desfrutam, não tomam posse dela, não experimentam do sangue que já está na porta. Isso aqui é sério, filho. É sério. Sabe, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não deixe que a acusação, a condenação, não deixe que o pecado te separe da paz do Senhor, do shalom do Senhor. Eu vim aqui para te contar nessa noite que há a provisão para você, a paz para você. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, por mais que o diabo te acuse, receba paz nessa noite. Receba shalom nessa noite. Receba cura nessa noite. Receba o seu milagre nessa noite. Receba a provisão para o dia de amanhã nessa noite. Declare sobre a sua vida que hoje, quando você deitar na sua cama e colocar a cabeça no travesseiro, logo você vai pegar no sono. Porque você é filho amado. Porque você é santificado, separado, justificado. Já não há mais culpa, já não há mais condenação. Nenhuma tribulação tem poder sobre a sua vida.